Toda história de milagre, ela passa por um processo de dor. Mas toda história de milagre, ela deixa uma marca. Vou contar para vocês algo que aconteceu essa semana. Eu estava ministrando para crianças e na ocasião nós falávamos sobre Moisés. E em dado momento da ministração, eu falei para as crianças o seguinte, falei, olha, aconteceu um verdadeiro milagre. A vida de Moisés é um verdadeiro milagre, porque era para a vida dele ter sido tirada juntamente com outros meninos. E aí, enquanto eu falava umas palavras próximas disso, uma criança, um menino de 4 anos, ele levantou o dedo e falou, professora, Deus também preservou minha vida da morte. E aí eu dei uma atenção especial para ele, eu falei, você quer contar essa história, seu testemunho? E ele falou, quero, professor. E ele levantou a blusa. E aí ele falou, olha, eu tenho até uma barriga especial. Quando ele levantou a blusa, era toda cicatrizada, toda cheia de cicatrizes, assim, era a barriga inteira, sabe? E ele falou, olha, eu fiquei muito tempo internado. Foram 8 meses na UTI do hospital. Ele nasceu com o intestino exposto. Então existia um buraco na barriga dele, né? Então foram feitas várias cirurgias para colocar tudo no seu devido lugar, né? E nós nos emocionamos e nós oramos juntos. E foi algo muito, muito bonito. E ali as outras crianças começaram a testemunhar de livramento de morte. Depois que minha aula acabou e a gente teve momentos ali preciosos de oração, né? As crianças e eu. E nos emocionamos e tudo mais. Eu senti muito forte o Espírito Santo falando para mim, olha, essa história ela precisa ser contada para mais pessoas, né? E aí eu falei, Isaac, você quer contar seu testemunho para outras pessoas? Para os adultos lá na igreja? E ele falou assim, quero, no microfone. E aí ele ficou bem animado, quero contar. Eu falei, então tá, a gente vai contar. E aí eu pedi uma oportunidade pro pastor naquele dia, né? E aí eu fui lá na frente, lá no altar com o Isaac. E ele contou o seu testemunho. E quando o Isaac levantou a blusa dele, a igreja começou a chorar. Por quê? Porque toda a história de milagre, ela foi gerada com dor. Toda a história de milagre, ela tem uma marca. Ela deixa uma marca. Se você quer ter uma experiência com Deus, esteja disposto a ter algumas marcas na sua história, no seu corpo, talvez, na sua vida. Ninguém tem uma experiência com Deus sem ter uma marca. Eu finalizei a minha aula falando isso para crianças de até 6 anos. E eles entenderam. Cada um ali contou um pouquinho da sua história, da sua marca. Um milagre real, né? A história de vida de muitas crianças é um verdadeiro milagre, né? Muitas delas foram gestações turbulentas, partos precoces, né? De risco, gestação de alto risco, ou nasceram e passaram por alguma intercorrência. Permita que as crianças contem suas experiências, dê espaço para elas, façam elas ver que o testemunho delas é importante, que nós estamos interessados em ouvir, né? E por que eu resolvi contar isso aqui também? Às vezes, as pessoas, as professoras, os pais, se preocupa tanto em contar as histórias da Bíblia, ler as histórias da Bíblia para as crianças, mas esquece de uma parte fundamental, da experiência da criança com aquela história. Por quê? Porque elas precisam entender a história, mas aplicar aquilo na vida delas, achar semelhanças, né? Pegar ali algo para a vida prática, para o dia a dia, entende? Então, nas nossas aulas, a gente sempre dá a oportunidade das crianças falarem o que elas entenderam e como que aquilo pode ser aplicado na vida delas. Eu não sei se de repente tem pais, professores aqui interessados nesse assunto, né? Mas essa experiência que a gente viveu, ela só reforçou que crianças são extremamente sensíveis à voz de Deus, ao trabalho do Espírito Santo. A gente, enquanto professor, enquanto pais, nosso dever é facilitar o entendimento, né? É explicar a história, o contexto, para facilitar o entendimento delas, né? Mas elas têm as suas experiências, né? E às vezes, enquanto você está contando, enquanto você está lendo, enquanto você está falando, eles estão ali lembrando, acessando algo marcante que eles viveram em Deus. E você não tem ideia da quantidade de pessoas, né, que foram tocadas nesse dia, pessoas que se emocionaram dentro da igreja, um tanto de gente chorando com a história do Isaac, a história de vida, né? Milagre. Então a gente se prepara para chegar lá e oferecer algo, entregar algo. E muitas vezes o Senhor fala assim, não, hoje quem vai receber é você. Eu que vou ministrar o seu coração através deles, né?
Então eu já recebi muitas promessas de Deus, muitas profecias se cumprindo na minha vida através do ministério da criança. A gente nunca perde por estar à disposição do reino de Deus. Porque quando Ele coloca a gente em algum lugar para fazer algo, Ele também vem com o recurso, com a provisão, com a providência, ainda que a gente se sinta incapaz. E é uma certeza muito grande que eu estou no lugar certo, porque eu me sinto maravilhosamente abençoada por Deus e pelas crianças. Só queria compartilhar isso com você. Se coloque à disposição do reino de Deus. Você vai colher muitos milagres a partir do momento que você escolher servir o reino.